Boa noite. Vamos iniciar a exposição doutrinária dialogada de todos os sábados, que acontece às 19h30. Já nos aproximamos desse horário. Preparemos-nos todos para esta atividade, que se dá em 3 momentos. Esse diálogo que estabeleceremos, se possível, a irradiação aos suicidas depois no final e a irradiação para nós mesmos, para que também sejamos banhados pelas forças benéficas que provêm de Deus. Quem desejar também magnetizar a água, por gentileza, coloque-as expostas nas proximidades, porque rogaremos a esses benfeitores magnetizá-las ao final. Aguardemos esses breves instantes, preparando-nos emocionalmente, ouvindo Mozart. São 19h30. Vamos fazer a prece inicial e solicito que me acompanhe, dado que em formando esse conjunto de criaturas unidas pela prece, tenhamos a assistência também dos benfeitores espirituais, que estarão conosco na medida em que nós os recepcionarmos. Senhor, concedeste-nos uma reencarnação. Aqui buscamos desenvolver as nossas atividades, conduzir a nossa vida da melhor forma possível, mas, sobretudo, para que possamos desenvolver hábitos saudáveis, hábitos em acordo com a lei de Deus, que as tarefas que nos cheguem sejam estas tarefas que nos buscam a transformação para melhor.
que as nossas vibrações, neste instante, se estabeleçam em concordância com as vibrações dos benfeitores, estreitando essas relações, relações espirituais, porque onde estivermos agora, estamos recebendo a assistência destes benfeitores, a assistência e participação ativa de nosso Espírito Protetor, o Anjo de Guarda. E unindo-nos a outros que possam estar conosco envolvidos, sejam encarnados ou desencarnados. Estabelecemos essa união e essa reunião em nome de Jesus. Assim, estabelecidas estas relações, damos início ao encontro que nos compete realizar neste sábado. Assim seja. Para os que não me conhecem, sou Paulo Salerno, da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. O nosso tema é uma pergunta, como de hábito procuramos sempre fazê-la. Como identificar a nossa missão na atual reencarnação? Já paramos para pensar a respeito? Já identificamos a nossa missão? Isso está muito claro para nós ou ainda nem cogitamos? Para que possamos entender um pouco, o nosso trabalho está baseado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora. E vamos ler no item 4 um pequeno parágrafo, já no meio da dissertação do Espírito Erasto, que foi ditado em Paris em 1863, o seguinte: Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Já identificamos a nossa missão? Lançai-vos, diz o Espírito Erasto, em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Temos feito isto? Temos cumprido esta missão? Porque ela faz parte da nossa reencarnação atual. Continua ele ainda, dizendo: Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que a cada dia se alastra mais. O que ele está dizendo aqui sobre o bezerro de ouro? As questões materiais, o poder temporal,
o possuir riquezas, ou atribuir-se importância ou destaque que ainda não conquistou, se apresentando como alguém que ainda não o é. E aí, você que está me ouvindo, vendo, tens cumprido com a tua missão? Nos queixamos seguidamente a respeito das decisões que os governantes tomam. E quando falo em governantes, nós precisamos entender, aqui no Brasil, o conjunto dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Não que seja nessa ordem, mas qualquer ordem que for. Eles estão nesses postos chaves por delegação nossa. Quando aqui o Espírito diz: lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, estamos fazendo isto? Ou estamos em comum acordo? A doutrina espírita, embora possa parecer para muitos um aspecto religioso, ela é muito mais do que isto. Ela é uma filosofia. E, portanto, como filosofia, é sinalizadora da conduta do homem no meio em que ele se encontra. Seja no tocante à vida familiar, seja no tocante à vida social, onde estamos incluídos todos nós, com as nossas responsabilidades civis. Aqueles que desejarem fazer um comentário, façam, porque dentro do possível nós trabalharemos esse comentário, e se for uma pergunta, também façam. Se estiver ao meu alcance de responder agora, procurarei fazer segundo o meu entendimento. Não que esse entendimento seja o mais correto possível, mas vou alinhar com a doutrina espírita, sem sombra de dúvidas. E se não souber, vou pesquisar e depois procurarei responder de forma particular a quem formulou a pergunta. Muito bem, para que nós possamos avançar na nossa conversa, Emmanuel, numa mensagem endereçada aos médiuns, e aqui quero destacar que médiuns somos todos, mais ou menos nas suas potencialidades, mas assim mesmo poderíamos trocar este adjetivo médium por cidadão, mensagem aos cidadãos. Vou ler aqui para que eu não me traia e não traia a mensagem de Emmanuel. Qual o nosso maior compromisso? Diz ele: identificação com o ideal de Jesus, apresentando o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina que divulgamos, em qualquer posição social que estivermos. Muitos perguntam, já passado a metade de uma reencarnação, ou já quase no final,
e dizem: até agora eu não descobri a minha missão. Pois já está na hora de nós descobrirmos a nossa missão. Que ela não se é e não se consubstancia numa única missão, mas é um conjunto de fatores, de atividades, de hábitos que vamos desenvolvendo pouco a pouco. Pergunto: você foi bom filho? Porque como filho a missão é ser bom, é atender aos pais, é receber deles e compreender a educação que ele está lhe passando, é ser obediente, dedicado. Fomos bons filhos? A Jane: penso que temos dificuldade em saber qual a nossa missão, mas que nos esforcemos para agirmos no bem, estaremos cumprindo. Sem dúvida. Como alunos, cumprimos a nossa missão de aluno? Conseguimos respeitar os nossos professores, os nossos mestres? Respeitar no sentido de que eles são os despertadores das luzes que jazem em nós? Ou nos colocamos contra isto? A Aline faz um comentário: será egoísmo achar que a minha missão é comigo mesma? Negativo, não é egoísmo. Está certa, Aline. É contigo mesmo. É a tua missão. Não é com os outros. A missão com os outros é para poucos. A missão para agir com os outros é para poucos nessa humanidade. Agora, conosco, voltaremos à pátria espiritual melhorado? Então, isto é, cumprimos a nossa missão? E buscamos, então, em Pascal, no Evangelho segundo o Espiritismo, uma colocação que ele nos faz, onde ele diz que precisamos atender a nossa verdadeira propriedade. A Maria Ângela: como participantes da doutrina espírita, temos todos a mesma missão? E a Vânia Regina: acredito que a nossa maior missão é evoluir. Correto. Todos temos a mesma missão: evoluir, nos tornar criaturas melhores. E aí nós temos na face de uma encarnação várias fases que experimentamos. Como eu disse, como filhos. Fomos bons filhos? Os nossos pais não têm do que se queixarem de nós? Ou tem? Claro que tem, porque nós entendemos que raríssimos somos nós, aqueles filhos realmente obedientes, dedicados, conscientes. Como alunos, trabalhamos bem? Cumprimos a nossa missão de aprender? Ou buscamos enganar o professor? Colando? Pedindo para um colega fazer o trabalho que nós assinamos? Ou no trabalho em grupo, alguém faz todo o trabalho e o grupo todo assina?
Como vamos combater, como diz aqui o Espírito Erasto, a injustiça e a iniquidade? Se nós já começamos de forma equivocada, onde está a nossa missão nesta encarnação? Aqueles hoje que são pais, estão cumprindo com as suas missões? Estão atentos aos filhos que Deus colocou em vossos braços para ampará-los e bem direcioná-los na vida? Ou temos nos ocupado mais com o bezerro de ouro, com as coisas materiais, com orgulho, com egoísmo, e deixamos um pouco de lado o nosso filho? Como profissional, seja na área que for, desde o autônomo até o empregado ou o patrão, temos cumprido com essa missão? De forma a não restar nenhuma dificuldade em nossa consciência de um senão qualquer que nós tenhamos deixado para trás? Então, quando nós vamos fazendo uma análise da nossa vida, vamos entendendo que em algumas situações nós postergamos a nossa missão ou cumprimos de forma relapsa, sem nos preocupar muito com esta atual oportunidade que Deus nos confere, esta reencarnação. Como amigos, temos cumprido as nossas missões com relação às amizades, ao parentesco corporal, os tios, os avós, os primos. Como espírita na casa espírita, seja na função que for, mesmo aqueles que só frequentam a casa espírita, eles têm aproveitado, temos nós todos aproveitado esses ensinamentos maravilhosos da doutrina ou do culto que for a que estivermos vinculados? Porque Deus é único para todos nós. Não importa a nossa fé, a nossa confissão religiosa. Jesus nos traz a lei divina, sintetizada, aqueles velhos 10 mandamentos de Moisés. E ele sintetiza em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a força, com todo o nosso ímpeto, de todo o nosso coração. E a segunda lei, diz ele, é semelhante a essa primeira: deves amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não conheço a minha missão, não sei o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, como eu posso me amar? Então é necessário descobrir quem somos. Descobrir quem somos nós podemos traduzir por autodescobrimento. Porque não serei eu ou um outro qualquer que vai dizer quem tu és. Porque esta resposta, quem eu sou, será adquirida por mim mesmo. Posso receber informações daqui e dali, sopesá-las e ver se são adequadas realmente às minhas necessidades, porque cada um de nós tem uma necessidade específica nesta reencarnação. Por exemplo, se os nossos pais foram pais severos, é porque nós necessitávamos dessa severidade
pela rebeldia que apresentávamos. E talvez ainda apresentemos. Mas eles executaram a tarefa deles, de ser severos para conosco, os rebeldes. Outros que podemos identificar são pais extremamente amorosos. E a missão daqueles filhos é receber esse amor. Sentir-se envolvidos nesse amor para dulcificar os seus corações, pacificar as suas mentes e preparar-se para a vida de forma mais amorosa. Cada um de nós possui o que é mais necessário para o nosso desenvolvimento e para o cumprimento das nossas missões. Como cidadão, eu tenho cumprido a minha missão? Ou tenho sido relapso? Cumpro todas as leis estabelecidas pelo homem? Pelo nosso arsenal legal? No trânsito, eu obedeço todas as normas? Quando me chamam a escolher um representante para que em meu nome possa trabalhar por todo o conjunto, eu tenho me esmerado nessa escolha? Eu tenho procurado os melhores, os mais capacitados para combater a injustiça e a iniquidade? Porque essa é a nossa missão, a grande missão, combater a injustiça e a iniquidade. Abandonar também o culto ao poder temporal, à matéria, dando curso e vez o exacerbar do orgulho. Há poucos dias, vimos aí a conduta reprochável de alguém que deveria ser um exemplo na sociedade humana, onde uma figura de expoente no quadro judiciário teve uma atitude lamentável. Então são essas consequências que ainda estamos colhendo porque nós temos dificuldades em combater a iniquidade e a injustiça em nós mesmos. Ainda somos injustos, ainda somos iníquos. Então a minha missão é me melhorar. E já recebemos essas orientações dos nossos pais, nos educando, dos nossos mestres, dos nossos chefes, daqueles que tinham e tiveram a obrigação de nos conduzir, talvez na profissão, dos amigos, dos familiares, da sociedade como um todo. Então, cada um de nós realmente tem sua missão. Fazer a caridade, amar o próximo, mas sem perder de vista que a missão principal
é combater a injustiça e a iniquidade. E, na mesma linha, buscar nos espiritualizar. Espiritualizar significa dar importância ao espírito que somos, entendendo que estamos vestindo uma ferramenta chamada corpo físico para que possamos nos expressar nesse campo material. Mas somos espíritos e, portanto, responsáveis pelas nossas aquisições. Mas, como eu falei, é preciso esse autodescobrimento, saber quem eu sou, quais as minhas qualidades, quais são as minhas imperfeições, quais destas imperfeições eu já tenho condições de trabalhar agora para modificá-las e torná-las, então, na polaridade contrária, isto é, virtudes. Qual a imperfeição que mais me aflige nesse momento? Cada um vai identificar. Trabalhe nela. Faça com que essa imperfeição torne-se a virtude contrária à imperfeição. E vamos estar cumprindo com a nossa missão. Isso significa que quando trabalhamos esse conhecimento de quem somos e quais as nossas dificuldades, nós vamos nos renovando espiritualmente. Renovar. Fazer de novo. Refazer, porque nós somos uma individualidade. É como se vestíssemos de uma hora para outra e, instando maltrapilho, um terno. Renovamo-nos. E aqueles que nos veem pelo exterior, sem conhecer a nossa intimidade, pode dizer, bem, ali vai um doutor bem apanhado, um terno bem alinhado. Renovou-se exteriormente. Mas aqui no nosso caso, é vestir o terno do amor, que se expressa entre nós pela caridade. Caridade esta que nos traz a alegria e é parceira para o combate da injustiça e da iniquidade. Porque se eu não quero para mim, isso não pode ser bom para o meu irmão. Se eu assim não quero, não posso desejar ao outro. É da lei. E assim nós nos renovamos. Como chegamos ao fim do nosso trabalho, eu quero fazer a leitura de um pequeno poema de Emmanuel. Não receis, atende ao dever que abraçaste. Nem sempre acertarás, mas corrige-te e anda. Faze o bem que puderes, serve, constrói, semeie. Tropeçarás talvez em pedras que não vias. Talvez caias por vezes, mas ergue-te e prossegue. Tudo pode mudar, menos o amor de Deus. Agradeço a participação de todos
E já de imediato vamos fazer a irradiação aos nossos irmãos que cometeram suicídio. Convido a todos para acompanhar as minhas palavras, a fim de que o volume possa ser substancioso para envolver os nossos irmãos que se equivocaram na vida. Amigo Jesus, tenhas compaixão de todos nós. Ainda estamos aqui, rolando pelo pó da terra. E nesse vai e vem, de encarnação após encarnação, e pelas andanças por aqui, encontramos irmãos nossos em desespero, em desalinho, e não suportando as suas dores, as suas aflições, e porque as suas esperanças se encontram desvalidas, e sentindo-se solitários, retiram-se da vida pelo suicídio. Era essa a intenção deles, saírem da vida, mas não saíram, mestre, tu sabes, e eles também sabem agora. E o dilema se estabeleceu. A dor ficou mais aguda, as suas aflições se ampliaram. Seus medos aumentaram. Tenhas compaixão deles. As nossas preces são para que eles sintam-se acolhidos por nós. Nesse ato singelo de caridade, onde nos importamos com aqueles que não recebem talvez a devida importância. Eles não são réprobos, são equivocados, com possibilidades de refazimento, de reparação. Por isso, mestre, aplaque as suas dores, diminua as suas aflições, que seus medos diminuam, mas sobretudo que eles possam dar ouvidos às instruções que lhes chegam pelos benfeitores. Consolando-os, esclarecendo-os e preparando-os para a vida espiritual. Também pedimos pelos irmãos que estão reencarnados e são repetitivos nos atos de suicídio através das diversas reencarnações. Eles precisam vencer. Mas para que vençam, precisam das nossas vibrações, do nosso apoio, da nossa solidariedade. Portanto, oramos por eles para que eles vençam por si mesmos, impetuosos, decididos a superar todos os obstáculos para concluir a jornada segundo os desígnios de Deus. Há também, mestre amigo, como tu não desconhece, os que estão pensando, planejando ou tentando o suicídio nesse instante. Socorra-os. Que eles recebam a assistência desses benfeitores, sugerindo-lhes o adiamento, acendendo-lhes a chama da esperança, da renovação, das circunstâncias que podem melhorar e melhoram quando assim nós nos preocupamos para tal.
Oramos também pelos familiares dos suicidas, todos eles. Porque eles também vivem nas aflições, nas dores, nos tormentos. Talvez alguns nos sentimentos de culpa. E seus corações estão dilacerados. Suas almas choram. Lágrimas secas, silenciosas, escondidas. Compaixão e misericórdia para eles, Mestre. Agradeço a irradiação que fizeram comigo. Vamos agora fazer a irradiação para nós, para o nosso lar, e magnetizando a água. Em uma rogativa ao Mestre, para que Ele, através do benfeitor que está presente em nosso lar, atender às nossas necessidades espirituais. Nossas em particular, e de todos aqueles que estão conosco, de ambos os planos da vida. Somos carentes, Mestre, como tu sabes, de muitas energias. Fortaleça-nos o ânimo, a esperança, encoraja-nos. Faça com que nós consigamos nos autodescobrir e nos renovar. Para isto, derrame as tuas bênçãos sobre nós. Esses fluidos benfazejos que atendem às nossas particularidades espirituais. Peço também que a água exposta seja magnetizada, atendendo-nos em nossas necessidades. Senhor, talvez hoje tenhamos nos desincumbido de uma pequena parcela de nossa missão. Estarmos juntos orando, estarmos juntos aprendendo um pouco a respeito da doutrina espírita. Quiçá, mestre amigo, tenhamos também trazido à nossa memória, ao nosso pensamento, um irmão em necessidade, e estamos por ele te pedindo. Quiçá a nossa missão do dia de hoje tenha sido esta, de estreitar as nossas relações, mesmo virtualmente, mas em pensamento, numa união estável e inquebrantável contigo, para te sentir em nós. Assim seja. Imensamente feliz com a participação de todos, e esse trabalho só foi possível porque vocês nos sustentaram nesta hora. Lancemos as nossas mãos ao trabalho, a essa missão de nos tornar criaturas melhores, combater a injustiça e a iniquidade, e nos espiritualizar, diminuindo a importância dos bens materiais. Uma boa noite a todos. E formulo aqui ao convite para estarmos reunidos amanhã no momento diário de oração às 9 horas.
Momento esse que fazemos todos os dias, absolutamente todos os dias, com a permissão de Deus. Uma boa noite, durmam bem, acerene os seus ânimos, uma boa leitura, para que o dia de amanhã seja uma nova oportunidade para executarmos a nossa missão. Até lá, fiquemos todos com Deus.